Olá, tudo bem com você que está chegando agora em mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN? Hoje o nosso assunto é cidadania corporativa. E nós convidamos para conversar sobre este tema a diretora de estratégia da Interbrand Brasil, Daniela Bianchi. Daniela, muito obrigado desde já pela sua presença aqui em mais esse capítulo do Mundo Corporativo. Obrigada a você. Vamos começar por explicar o conceito de cidadania corporativa? Ok. Bom, cidadania corporativa, no nosso entendimento, é algo muito simples. É a forma como as empresas se relacionam com a sociedade, a forma como elas lidam com os seus consumidores, com os seus clientes, com os seus empregados, com o governo e etc. Posso dizer que é um conceito que deriva do que as pessoas conhecem mais como sustentabilidade ou responsabilidade social. Acontece que, no nosso entender, aqui no Brasil pelo menos, a questão da sustentabilidade ficou muito ligada à esfera ambiental e a responsabilidade social à esfera social. Então, como a cidadania corporativa vai além dessas duas questões, a gente imagina que é um termo mais amplo e mais simples de se falar, né? Perfeito, quer dizer, então a ideia não é mudar o conceito da responsabilidade social, da própria sustentabilidade, mas é abranger todas essas ações cidadãs que as empresas podem praticar. Exatamente. E, na verdade, esse não é um termo novo, é um termo muito usado, né, em vários países, aqui no Brasil também. É simplesmente o termo que nós optamos por qualificar aí o nosso estudo, né? E por que vocês, que são especializados na questão da construção das marcas, no olhar sobre as marcas, decidiram se debruçar sobre esse tema? Bom, acho que nos últimos 5 anos a Interbrand acabou sendo convocada, né, para esse tema. Muitos dos projetos, né, com os quais nós nos debruçamos acabam passando pela questão da cidadania corporativa. A gente entende que marca é muito mais que um nome ou um logotipo, né? Marca é uma expressão que é dividida aí numa série de pontos de contato, vamos dizer assim, né? Então ela pode passar pela identidade visual, pela experiência, pelo comportamento das pessoas que estão se relacionando com os consumidores, etc. E dentro desse espectro entra a questão da cidadania corporativa, né? Então, o que aconteceu é que a gente chegou à conclusão de que essa discussão não era mais uma discussão isolada de marca. Na verdade, dentro das empresas, inclusive, a construção desse caminho, né, de relacionamento entre o que é chamado sustentabilidade, responsabilidade social e as áreas que estão responsáveis pelas marcas, ela se faz cada vez mais necessária. E foi por isso que nós nos debruçamos nesse tema. É possível construir uma marca e ter essa marca respeitada pelo mercado de uma maneira geral, sem desenvolver ações nessa área da cidadania corporativa? Eu diria para você que hoje em dia não. Hoje em dia eu acho difícil, porque também cidadania corporativa é um conceito bastante amplo, né? Que vai, desde, como eu disse, desde a forma como essa empresa se relaciona com seus consumidores, com seus colaboradores, inclusive, né? Então, assim, a atuação das empresas, ela está sendo convocada, assim, ela é definitiva e ela é convocada pela sociedade. Então, construir marca hoje em dia sem falar sobre cidadania corporativa, eu acho que é muito difícil. Agora, do ponto de vista do negócio, para o consumidor, o que interessa não é preço e qualidade do produto? Fato, fato. O que nós entendemos, né, e hoje em dia muito da nossa atuação é pautada por um estudo que foi feito no final de 2010 aí por vários escritórios da Interbrand e em mais de 13 países, e esse estudo nos deu um apontamento, talvez o apontamento mais importante, né, que mostra o seguinte: as pessoas, quando você está falando do engajamento das pessoas na compra, você tem vários momentos, né? Você tem o antes, o pré-compra, que é a forma como as pessoas se engajam, como elas sabem daquele determinado produto, como elas vão buscar aquele determinado produto, o ato da compra em si, e depois uma terceira fase, que é a fase do advocacy, como elas vão defender essa marca ou não, como elas vão indicar essa marca ou não. O que nós entendemos é que essa questão da cidadania corporativa no mundo inteiro, ela é muito mais relevante na hora em que as pessoas vão escolher as suas marcas, no pré-compra e no pós-compra, quando elas vão advogar, falar bem ou mal de uma determinada marca nas mídias sociais, por exemplo.
No ato da compra, ela ainda é bastante pequena, né? Então, o resultado aí do nosso estudo diz que entre 2% e 3% mais ou menos dos consumidores ou dos clientes que foram entrevistados nas empresas B2B, né, de fato apoiam a sua compra sobre a questão da cidadania corporativa. Na hora de comprar um chocolate ou na hora de comprar um carro, entre 2% e 3% das pessoas vão se lembrar que aquela empresa é cidadã ou não. Não é muito pouco? É muito pouco, Isso não significa, então, que as ações de cidadania corporativa acabam não impactando o consumidor, os negócios? Se a gente considerar que a compra ela não consiste só naquele ato em si, que ela começa muito antes, no momento de escolha e depois no momento de recomendação, na verdade não é pouco, né? Então, no momento de escolha, por exemplo, mais de 13% das pessoas se apoiam nessa questão da cidadania corporativa, quando elas vão qualificar uma determinada empresa. Essa empresa serve ou não para eu efetuar a minha compra? E nesse momento você já está eliminando aquelas empresas que não servem, né? Então, é pouco ainda, de fato, mas é algo que está crescendo, nós acreditamos nisso, né? E se a gente olhar exatamente este caminho e não isolar o ato em si, né, de fato é algo relevante. E isto é pouco aqui no Brasil, ou de uma maneira geral a relação do consumidor com as empresas ainda funciona numa forma padrão? Também foi um achado interessante. Nós tínhamos a tese que nos países mais desenvolvidos, Alemanha, Japão, etc., essa porcentagem na hora da compra seria maior, mas não é verdade. É mais ou menos a mesma coisa em todos os países, né? Então isso significa que é pouco de fato, né? O que acontece, por exemplo, é que tem algumas nuances. Por exemplo, os clientes de consumidores business to business, quando são que estão alguém que compra direto de uma determinada empresa, né, que não é um consumidor final, acabam sendo mais impactados, né? Então, as empresas que produzem, vou pegar exemplo, aço, celulose, açúcar, enfim, esse tipo de coisa, acabam, de fato, tendo essa questão da cidadania como algo mais relevante na hora da compra do seu cliente, até porque são menos pessoas, a gente pode dizer assim, e talvez porque sejam setores mais regulados pelo governo, né? Essas empresas de fato precisam responder a essa questão por questões regulatórias mesmo, né? Quer dizer, nessa relação acaba impactando mais, portanto, a empresa tem maior preocupação pelos riscos que ela corre se tiver uma parceria que pode ter um processo mais frágil. Exato. Quanto mais definitiva é a compra, né? Então, quando você vai comprar um carro, por exemplo, a questão da cidadania corporativa impacta muito mais do que quando você vai comprar um chocolate na gôndola do supermercado. Ou seja, aquelas compras em que o consumidor tem que pensar mais, ele leva em consideração isso. Aquela compra do impulso acaba impactando menos? Exatamente. Isso quer dizer que a empresa de chocolate não precisa prestar atenção nisso? Precisa também, obviamente, porque se a gente está partindo de bases não muito altas na hora da compra, de novo, né, a gente tem que pensar que seria importante que as empresas de chocolate fizessem a sua base maior em relação aos concorrentes, né? Em resumo, em terra de céu, quem tem olho é rei, né? Então, quem começar primeiro vai se dar bem. Vai acabar sendo um diferencial, no mínimo. Aqui no Brasil, sim. E não sei se eu consegui entender bem esse processo, mas para que as pessoas lembrem das marcas, essas ações são importantes. Talvez não seja isso decisivo na hora da compra, mas o fato de perceber a marca, a ação cidadã, né, ou a cidadania corporativa, ajuda. Ajuda muito. E tem uma outra questão que é interessante, que é o seguinte: existe um efeito aura em torno dessa questão, né? A gente apelidou dessa forma porque, assim, as questões relacionadas à cidadania corporativa, elas são enxergadas pelos clientes, pelos consumidores, de uma forma única, na verdade. Então, se você tem um foco bastante definido, ao invés de ter uma série de ações que não necessariamente obedecem a uma única plataforma, você acaba tendo mais efeito, você acaba sendo reconhecido de uma forma mais eficiente. E eu recebo aqui, pelo e-mail, a pergunta do Flávio, nosso ouvinte internauta, que quer saber o seguinte, Daniela. Existe alguma relação entre cidadania corporativa e aquele conceito de missão que as empresas colocam em seus sites? Aliás, as empresas levam mesmo a sério a missão delas? Ótima pergunta.
Bom, eu acredito que as empresas levam muito a sério a missão delas e hoje em dia o trabalho que tem sido feito em torno dessa questão é bastante profundo e relevante e acaba envolvendo muitas áreas dentro das empresas, né? Antigamente essa questão era uma questão que ficava meio que isolada nos comitês executivos ou às vezes muito de responsabilidade das áreas de comunicação e marketing. E hoje a gente vê que não é mais assim, né? Acaba envolvendo RH, acaba envolvendo as áreas de R&D, de desenvolvimento de produto, entre outras áreas, né? E sim existe uma relação entre cidadania corporativa e missão das empresas, né? Se você for pensar que tem empresas que têm na sua missão, né, o fato de estarem trabalhando em prol da cidadania corporativa ou de serem líderes nessa questão ou de fazerem disso algo bastante relevante, isso está completamente ligado, né? Acaba orientando comportamentos, acaba orientando a comunicação da empresa e sim, acaba tendo um impacto grande. São ações que normalmente surgem dentro da empresa por uma iniciativa do líder principal, do dono da empresa, ou por aquele que está no comando da empresa, porque faz parte da personalidade dele, ou hoje as corporações como um todo já se envolvem nesse tema e trazem para dentro da própria corporação a necessidade de desenvolver isso como uma estratégia de negócio. Então, eu diria que para que dê certo, isso precisa ser encarado como uma estratégia de negócios, né? É claro que quando o líder, em última instância daquela empresa, o presidente ou o presidente do conselho daquela empresa está envolvido diretamente neste conceito, a coisa fica mais legítima, mais fácil de ser tocada, inclusive no dia a dia, em termos de alçadas, implementação, verba e etc. Agora, ele também não vai resolver essa questão sozinho, né? Ele precisa dos seus homens para trabalhar, na verdade, né? O que a gente observa é que ainda em algumas empresas existem líderes isolados dessa questão, que são pessoas apaixonadas pelo tema, que de fato acreditam, idealistas, no sentido bom da palavra, claro, que acabam transformando o seu dia a dia em algo que é completamente orientado por essa questão, mas que são isolados, né? Que acabam não tendo uma comunicação ou uma rede de relacionamentos dentro da empresa muito complexa, muito bem definida, vamos dizer assim. E isso atrapalha, né? Então, quanto mais desenhado o caminho da cidadania corporativa dentro de uma empresa, e quanto menos isolado ele tiver, né? Quanto menos colocado ali numa determinada área específica, sem interação com as outras áreas ou cobranças a respeito de metas, etc., pior. Né? Quer dizer, empresas que estão aí sob o comando de executivos profissionais cada vez mais, um executivo desses sai para uma outra corporação, ele acaba levando embora essa ideia e a empresa abandona o projeto. Esse é um risco que se tem num processo como esse? Quando a questão da cidadania corporativa está na mão exclusiva dessas pessoas, desses Don Quixotes corporativos, de fato o que acontece é que se essa pessoa muda de empresa, a cidadania corporativa vai mudar de marca. Porque ela acaba sendo reconhecida, ela acaba sendo ligada à figura daquela pessoa e não à empresa, né? Então, precisamos batalhar para que isso não aconteça, né? Para que isso não seja vinculado especificamente a uma única pessoa. Daniela, a pergunta da Andréia, nossa ouvinte internauta. Como uma empresa pode adotar as questões ligadas à cidadania corporativa quando tem fama de vilã no mercado? Um exemplo. As empresas de telefonia celular enfrentam muitas reclamações dos consumidores e ela deve estar se baseando no próprio ranking do Procon. Como agir numa situação como essa? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o grande conselho é não comunicar antes de fazer. Tem muitas empresas que acabam ainda comunicando a sua boa vontade, as suas ações, antes de fato realizar, né? Falam no futuro. Nós vamos desenvolver determinada ação, nós vamos nos relacionar com determinado tema relacionado ao ambiente, etc. Ou nós vamos fazer isso ou aquilo. Não, acho que a comunicação tem que ser feita quando algo já foi feito, aferido e de fato definido, né?
Eu acredito que essa questão da cidadania corporativa, quando encarada de forma legítima, ela pode sim ser um benefício muito grande para marcas que têm problemas, né, de relacionamento com seus consumidores, né? Assumir essa questão, olhá-la com cuidado, analisar, trabalhar esse tema, né? Então, se uma empresa tem ali, é líder de reclamações no Procon e procure entender o porquê e mostrar para o consumidor o que está fazendo para que isso não mais aconteça, quais são as respostas que estão sendo dadas, quais são os assuntos que estão sendo estudados, o consumidor tende a entender isso como um movimento legítimo, né? Então, assim, inclusive assim, se o movimento não for legítimo, aí estamos lascados, né? Quer dizer, tem que ter crença dentro da empresa. A empresa tem que acreditar que isso muda, de fato, o comportamento das pessoas. Você disse agora que falar antes de fazer não é o correto, mas falar é fundamental. Comunicar às diferentes comunidades do trabalho que está se realizando é preciso? É preciso, porque na outra linha, né, tem muitas empresas que falam antes de fazer e tem muitas empresas que fazem e não falam, né? Então, inclusive, existe aí, a gente acaba estudando muito esse gap entre o que é feito e o que é dito, na verdade, né? Fazer e não comunicar é tão inefetivo quanto, né? Porque você acaba não dividindo essa responsabilidade e de fato, não trazendo valor de volta para sua marca, né? Para sua empresa, para o seu negócio. Mas começa a falar demais, não passa uma ideia de que tudo isso aqui é só uma estratégia de marketing mesmo, para a gente tentar passar para trás esse pessoal, eles achar que a gente é bonzinho? Sem dúvida, tem que ter o tom certo, né? Na verdade, assim, tem que ter o tom certo e o momento certo de falar, né? Por isso que é tão importante entender profundamente como funciona a jornada do seu cliente e do seu consumidor, né? Qual é o melhor momento para expressar aquela determinada ação, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente falar é que essas ações, para que elas sejam legítimas, é sempre importante que elas tenham algo a ver ou algum tipo de sintonia com o negócio, né? Com o core business daquela operação, né? Então, se você é uma empresa de cerveja, por exemplo, você usa a água como matéria-prima. A Ambev, por exemplo, escolheu a água como um grande tema para se trabalhar a questão da cidadania corporativa. Faz sentido porque é um grande insumo para eles em termos de produto e é algo que precisa ser cuidado, né? Quando você começa a escolher temas que são muito distantes do seu universo, a coisa tende a se dissipar, né? Então, o que a gente vê no nosso dia a dia do escritório é que às vezes alguns clientes gostam de se debruçar sobre questões globais, né? A fome no mundo, a própria questão da água, câncer de mama, etc. Não que essas questões não sejam importantes, elas são profundamente relevantes. Só que às vezes existem outras questões muito relevantes que estão próximas da operação, do raio de ação daquela determinada empresa. Pegando o exemplo de uma empresa aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem tantas questões sendo discutidas nessa cidade que precisam ser melhoradas, que estão no dia a dia dos nossos cidadãos que são tratadas aqui, né, diariamente, que poderiam ser adotadas por essas empresas, né? Quer dizer, você se preocupa com a fome do mundo, mas esquece que tem um cercado de favelas no entorno da sua empresa que você não tem a menor relação com aquelas pessoas. Exatamente, né? E aí o discurso vira discurso, acaba não sendo legítimo, porque as pessoas que olham esse cercado em volta da tua empresa vão falar, poxa vida, mas ele está ali olhando uma coisa que é completamente distante do meu dia a dia, né? Existe também uma teoria na questão da cidadania corporativa que é justamente se você não sabe por onde começar, começa por dando de volta localmente, né? Onde o seu raio de ação ele é mais eficiente, né? Onde você vai ter a sua rede para contar, para te ajudar, para desenvolver, né? Pergunta do ouvinte internauta Antônio: as ações de cidadania corporativa podem ser feitas para aumentar as vendas da empresa, obtenção de maior lucro, ou é um departamento à parte, não visa o retorno financeiro, apenas a imagem da corporação? Se ele for tratado como um departamento à parte, ele não vai dar lucro. Se ele for tratado como parte do negócio, certamente no longo prazo, eu acredito que isso possa impactar sim as questões de negócio da empresa. É importante e relevante, de novo, que as pessoas entendam que essa não pode ser uma questão isolada dentro das empresas, né? Que ela tem que fazer parte do negócio.
Mas ela tem, quando se pensa em desenvolver uma ação como essa dentro da empresa, quer dizer, o objetivo está relacionado a ter um retorno financeiro, o objetivo está na construção da imagem, que no final das contas vai acabar dando retorno financeiro mais tarde. Mas enfim, como é que é essa questão das metas a serem alcançadas, até para se medir o quanto realmente foi efetiva aquela ação desenvolvida? É difícil medir, né? Como é difícil você medir retorno de marca também. Na verdade, você pode utilizar uma série de indicadores relacionados a essa questão e que, na verdade, esses indicadores, para serem eficientes, eles têm que ser customizados, no meu entendimento, empresa a empresa, né? Dessa forma é que as coisas ficam mais eficientes. E também eles precisam ser adotados, no mínimo, anualmente, ou seja, deve haver aí uma base de comparação, né? Para que você possa, de fato, medir sucesso, vamos dizer assim. O que não pode acontecer é que você faça uma determinada ação e que você transfira o custo disso para o bolso exclusivo do teu cliente, do teu consumidor. E isso também acontece muito, né? Então, algumas empresas vão criar um produto mais reciclável, que esteja mais ligado às linhas verdes. Mas para isso elas vão desenvolver uma nova embalagem, vão desenvolver uma nova máquina, vão desenvolver uma nova fábrica, vão investir mais em comunicação e, consequentemente, esse produto vai custar mais caro do que o produto original. Esse gap de diferença do custo entre o produto original e o produto teoricamente correto, ele não pode ser tão absurdo e completamente repassado para o bolso do consumidor, porque dessa forma, obviamente, ninguém vai querer comprar, né? Então, quando a empresa mostra também que assumiu parte desses custos, aí a coisa fica mais interessante. As empresas ainda confundem as suas obrigações legais com cidadania corporativa? Totalmente, totalmente. Ninguém vai... E o consumidor já está esperto nesse sentido. O consumidor não vai olhar para uma empresa e achar que essa empresa é cidadã simplesmente porque ela recicla o lixo, né? Ou porque ela cuida do entorno da sua fábrica, né? É preciso muito mais engajamento para que essa questão seja reconhecida, né? É mais ou menos como o político que diz que eu sou honesto. Quer dizer, ser honesto já é uma obrigação. Exato. A empresa ser honesta, a empresa pagar os seus impostos, cumprir a legislação, ter uma ação compliance mais apropriada é nada mais do que uma exigência do próprio mercado hoje. Exatamente. O Gilberto faz outra pergunta aqui, nosso ouvinte internauta, participando do mundo corporativo. Nas ações de cidadania corporativa, é recomendável para uma empresa se aliar ao governo, seja municipal, estadual ou federal? Tenho a impressão de que alguns projetos só poderiam ser executados através dessa parceria. Mas também acho que trabalhar junto com o governo pode ser uma roubada, por causa da imagem de corrupção que muitas vezes caminha ao lado de um ou outro governo, ou seja, pelo setor público. Então a questão que ele está levantando aqui é essa. Para desenvolver uma ação como essa, necessariamente é preciso uma parceria com o poder público ou não? Eu acho que é necessário sempre uma articulação e um entendimento de quais são as questões que estão tangenciando o tema ou a plataforma adotada pela empresa. E não necessariamente uma parceria, porque é claro que é um terreno complexo, mas ele também pode ser viável, né? Acho que é uma questão de opção da empresa. Existem muitas empresas, inclusive, que usam as suas fundações ou as suas instituições como modelos, né? Como instituições que são incubadoras de determinados modelos de atuação que depois são transferidos para o governo, né? Eu acho que isso, por exemplo, é uma atitude inteligente. Você vai lá e resolve adotar o sistema de educação de um determinado estado voltado para ensino básico, por exemplo, e começa a estudar os problemas a fundo e cria um sistema para que essa educação melhore, para que os alunos sejam mais engajados e melhorem os seus índices. Depois de um tempo, você pode transferir isso para os governos locais, por exemplo. Tem muitas empresas que fazem isso, né? E é uma estratégia interessante. Hoje em dia, o que as empresas brasileiras preferem fazer? Procuram uma organização não governamental para que esta toque o negócio, que eles entendem ser interessante, desenvolvem a ação a partir de um grupo interno mesmo da empresa. Qual a estratégia que tem sido utilizada nesse sentido? A estratégia mais bem sucedida, eu diria, que é quando ela começa numa construção de dentro para fora, né?
Você pode até ter uma terceira parte, uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, ou um parceiro, ou uma consultoria, que existem várias agora se debruçando sobre esse tema, para te ajudar na formatação desse projeto e na organização e na realização. Mas acho que a definição de qual é a área de atuação, de qual é a plataforma, né, de como ela vai estar ligada às necessidades do seu consumidor, ou como ela vai estar ligada às necessidades de negócio da tua empresa, ela tem que ser construída de dentro para fora para que ela seja de fato legítima e eficiente. O que você sugere nessa relação entre a empresa e a entidade que está sendo patrocinada? Que tipo de cuidado se tem que ter para que não haja, inclusive, conflitos ou talvez até interferência nas ações da própria entidade? Bom, sugiro a mesma legitimidade e respeito, né, com que as empresas vão tratar com os seus consumidores, né? Hoje em dia, as entidades que se debruçam sobre essas questões, elas também evoluíram muito na questão. E não mais estão só em busca de um parceiro econômico, né? Elas estão em busca de um parceiro estratégico e muitas vezes elas podem até recusar determinadas marcas, e isso acontece. Elas vão querer que as marcas que estejam associadas aos seus negócios também sejam marcas respeitadas, sejam marcas idôneas, sejam marcas legítimas e que de fato acreditem naquela causa, né? A sua xará, Daniela, manda aqui uma pergunta que por si só é um bloco inteiro de conversa. Entendi. Porque tem várias frentes. Daniela pergunta o seguinte: dentro do estudo que vocês fizeram, é possível saber quais são as empresas no Brasil que melhor trabalham a cidadania corporativa? Não, o objetivo do estudo não foi esse. A gente não classificou as empresas num ranking definido quem melhor trabalha ou quem não melhor trabalha. O que a gente conseguiu do estudo foram alguns grandes aprendizados para que você trabalhe melhor a sua marca. E aí deixa eu entender o seguinte, mas vocês têm estudos que mostram quais são as principais marcas no Brasil, as mais bem reconhecidas. Exato. É possível cruzar dados e identificar o seguinte: as mais bem reconhecidas também estão entre aquelas que aparecem com ações na cidadania corporativa? Sim. Isso existe? Sim, essa correlação a gente fez, esse estudo fez essa correlação, na verdade, com as marcas globais, não com as marcas brasileiras, porque ele era um estudo global especificamente, né? E se a gente pegar, se eu não me engano, as 14 maiores companhias, né, as companhias mais valiosas, as marcas mais valiosas do mundo, que aparecem no ranking global da Interbrand, derivados dessas marcas, 11 bilhões de dólares relacionados à cidadania corporativa foram encontrados aí, né? Então, esse tipo de correlação a gente consegue fazer, mas na verdade ele é apenas um número, só para apontar que é uma questão bastante importante, né? No meu entender, o mais relevante desse estudo são os aprendizados da prática do dia a dia mesmo, né? Daniela ainda quer saber o seguinte: existe diferença nesse pensamento entre empresas nacionais e multinacionais? Exemplo que ela nos traz, uma empresa como a Nestlé, trabalha isso de forma diferente em relação a empresas puramente nacionais? Eu acho que quando se trata de empresas profissionalizadas, vamos dizer assim, não existe grandes diferenças. O que existe, talvez, é uma preocupação mais antiga de empresas como a Nestlé a respeito desse tema, simplesmente porque abordam isso já há bastante tempo, né? Mas as empresas nacionais, sim, de fato, estão debruçadas e estão completamente ciosas da questão do tema e da importância do tema. Então, eu não faria essa separação. O que a gente descobriu no estudo é, de fato, isso, que como a gente ainda está num universo onde as pessoas entendem pouco sobre o que é sustentabilidade, o que é responsabilidade social, cidadania corporativa, são conceitos muito abstratos, vamos dizer assim. O que a gente viu lá nos númerozinhos baixos, né, naquela coisa do que orienta a compra, na parte de preferência, por exemplo, se a gente for pensar, esses números são mais altos aqui no Brasil. Ou seja, a questão, quando uma empresa é cidadã, ela chama mais atenção aqui no Brasil do que em outros países como o Japão, por exemplo. Porque lá, de novo, não é mais do que obrigação. Então, você tem que fazer muito mais esforço para ser notado em países como o Japão do que no Brasil. Cidadania corporativa ainda não é um lugar comum no Brasil.
Eu diria que não, eu diria que muito se fala e pouco se faz ainda nesta questão. Lógico que tem exemplos bastante relevantes, mas se poderia fazer muito mais. Então ainda existe espaço. Eu disse para você que a Daniela fez aqui perguntas que caberiam num bloco inteiro dessa nossa conversa. E ela acaba de mandar o seguinte, você citou 14 empresas agora nessa lista. Você tem o nome das 14 empresas? Eu posso dizer para vocês, entre essas empresas estão, bom, a marca mais valiosa, segundo a Interbrand, é a Coca-Cola, né? Então a gente está falando aqui de Coca-Cola, IBM, Microsoft, HP, GE, Nokia, Toyota, Intel, Google, Mercedes, Gillette, Cisco, BMW e Samsung. Essas são as 14 marcas mais valiosas do mundo, segundo o ranking da Interbrand. Exatamente. Exato. Nós temos outros rankings, outras classificações. Mas segundo o trabalho que vocês fazem, essas são as 14 marcas mais famosas do mundo. Você tem nessa sua lista as brasileiras mais valiosas ou aquelas que no Brasil são mais valiosas? Tenho, também, tenho. A gente não tem essa correlação do investimento em cidadania corporativa, mas no Brasil as mais valiosas, bom, é um ranking de 25, eu vou te falar aqui as primeiras 10, vamos dizer assim, Daniela, ok? O Itaú, em primeiro lugar, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil, Skol, Natura, a Brahma, a Vale, a Antártica e a Vivo em 10º. Esse é o ranking que foi lançado agora em 2011. Em 2012 nós vamos lançar um novo ranking, né? Bom, mas por aí a gente tem uma ideia de quais são as empresas que estão trabalhando muito bem suas marcas, tem resposta do público e boa parte dessas empresas com ações cidadãs. Isso. Né? Inclusive dá para notar claramente que a natureza das empresas brasileiras que lideram o ranking é bastante diferente da natureza das empresas que lideram o ranking global, obviamente por questões de características da nossa economia, né? Então assim, a gente vê que os bancos e as empresas de commodity aqui no Brasil, ou empresas mais pesadas, B2B, ainda estão aí bastante presentes na liderança do nosso ranking. Isso acontece também lá fora, mas em menor escala, né? Agora, uma pergunta aqui do Sandro. Existe relação entre cidadania corporativa e patrocínio? É possível uma empresa apenas pagar por ações para ter o nome envolvido em ações de cidadania corporativa? Ou a empresa realmente precisa colocar a mão na massa? Eu acho que existe total relação, né? Eu acho que a plataforma de patrocínio de uma empresa, ela tem que ser orientada por questões como cidadania corporativa e marca, né? A estratégia, no fundo, a gente está falando aqui do desenvolvimento de uma estratégia única, né, que oriente tudo isso, né? Então, se você resolve por um caminho e vai patrocinar outras coisas, elas não vão se comunicar, você de fato não vai ter uma ação relevante. Então, existe sim essa relação, ela é importante e de novo, acredito que você pode até patrocinar ações de terceiros, você não necessariamente precisa ter as suas próprias ações proprietárias. Que muitas dessas empresas aqui têm, inclusive, mas não necessariamente. Mas este patrocínio ele precisa ser exercido de forma plena. Não adianta chegar lá, dar o dinheiro e esquecer da história e deixar com que aquela propriedade ou com que aquela empresa se comunique da forma como quiser. Auditar o que está sendo feito, entrar no mérito, né? Ajudar na comunicação, usar os seus próprios conhecimentos para ver como aquela determinada ação pode ser melhorada, são ações mínimas que podem ser feitas numa relação como essa. Nós estamos vivendo uma nova era da cidadania corporativa? Acho que sim. De novo, não é uma coisa nova a cidadania corporativa, né? Acho que nos 1400, por exemplo, ela já existia sob a forma de mecenato, por exemplo. Mas era algo unilateral, sem nenhum tipo de questão mais relevante ligada a negócio, como a gente vê hoje em dia. A gente está, sim, vivendo uma nova era. Eu acho que, assim, houve um caminho aí, né, desde os 1400. Assim, eu acho que teve um momento em que a coisa evoluiu, que as empresas começaram a se debruçar sobre essa questão porque elas eram muito reguladas. Então, isso foi uma resposta, né, às regulações. Um segundo momento em que as empresas começaram a se debruçar sobre esse tema porque havia a questão da comunicação, então cidadania corporativa virou apenas uma ferramenta de comunicação, né? E agora
Acho que é a hora da legitimidade, né? É a era da legitimidade, onde isso está, voltando à pergunta do primeiro ouvinte, diretamente ligado à missão e à visão de uma empresa. A tendência é que as empresas não sobrevivam sem ações nesse sentido? Eu acho que isso, hoje em dia, é parte do negócio, né? Como várias outras disciplinas, já não tem mais como separar uma coisa da outra. Começará a ficar difícil, inclusive, contratar pessoal e gente com talento, se você não tiver ações nesse sentido? Certamente. Hoje em dia você vai nas entrevistas de emprego e o seu candidato quer saber qual é a visão, qual é o propósito daquela empresa, em que acredita a empresa com a qual ele vai trabalhar antes de aceitar a vaga. Às vezes isso é tão relevante quanto o salário que ele vai ganhar. Daniela Bianchi, muito obrigado pela sua Obrigada a gentileza você, de conversar Newton. conosco, trazer essa série de informações, que essa nossa conversa incentive outros grupos a entrarem realmente com seriedade, com profissionalismo na questão da cidadania corporativa. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Até mais. Daniela, que é diretora de estratégia da Interbrand Brasil. Muito obrigado e até a próxima.